Varvara mal podia manter-se de pé enquanto subia as escadas com Machim até o seu apartamento em Vila Nova de Gaia. A festa de casamento tinha sido um sucesso, com cerca de 80 convidados que dançaram até o amanhecer. Agora, os recém-casados regressavam à casa com os primeiros raios de sol. Os sapatos tinham deixado bolhas dolorosas nos pés de Varvara, o vestido branco estava amarrotado e o penteado já não conservava o seu ar festivo. Mas, apesar de tudo, Varvara sentia-se mais feliz do que nunca. Finalmente em casa, suspirou Machim, enquanto tirava a chave do bolso do casaco, com as mãos a tremer ligeiramente devido ao cansaço e à emoção. É difícil acreditar que somos marido e mulher, disse Varvara, encostando-se ao seu ombro e sorrindo. Tinha esperado por este momento durante 32 anos, e agora ele tinha chegado. Machim era o homem com quem ela sempre sonhara, seguro, cuidadoso, com bom emprego e intenções sérias. Tiveram o primeiro encontro há um ano, num centro de saúde onde Varvara trabalhava como administrativa, e Machim aparecia para exames após um acidente de trabalho. Max, que tal não irmos dormir ainda? Sugeriu Varvara, enquanto ele tentava abrir a porta com a chave. Vamos abrir os presentes e contar o dinheiro. Curiosa para ver quanto ganhamos. Machim parou e olhou atentamente para a fechadura. Varvara notou a sua testa franzida. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Estranho, parece que há arranhões novos, murmurou ele, rodando a chave. E olha aqui, vê o rasto do sapato junto à porta. Alguém esteve aqui. Varvara aproximou-se para observar. No chão claro do patamar da escada, havia a marca bem visível de uma sola, fresca. Talvez os vizinhos tenham perdido algo e andassem à procura? Sugeriu ela, tentando acalmar a ansiedade que começava a crescer no peito. Pode ser, ou o senhor do prédio limpar, respondeu Machim, tentando parecer descontraído. Não vale a pena pensarmos nisso no nosso dia especial. A porta abriu-se facilmente, como sempre. O apartamento estava em silêncio, tudo no seu lugar. Varvara tirou os sapatos e foi até a sala, onde os presentes de casamento brilhavam em caixas, envelopes e sacos decorados com fitas. Meu Deus, é tanta coisa! Exclamou, olhando para o tesouro. Vamos começar a abrir. Machim assentiu e sentou-se no sofá ao lado dela. Começaram a abrir os envelopes, contando dinheiro. Varvara anotava as quantias num caderno para agradecer pessoalmente a cada um dos convidados. A tia Cláudia deu 1.000 euros, disse, tirando as notas de um envelope cor-de-rosa. Generosa. Os meus colegas da fábrica juntaram 1.500, acrescentou Machim, mostrando um envelope branco grosso. E o meu chefe deu 2.000. 1 hora depois, a mesa estava cheia de pilhas organizadas de dinheiro. Varvara fez as contas e quase ficou sem fôlego. 14.700 euros. Max, imagina, somos ricos. Além do dinheiro, os convidados ofereceram muitos presentes úteis. Joias de ouro da tia Cláudia, brincos e um colar avaliados em cerca de 2.000 euros, um serviço de cristal oferecido pelos colegas de Varvara, uma liquidificadora topo de gama com que ela sonhava há tempos, roupa de cama de seda natural, 2 conjuntos de toalhas e um vaso bonito para flores. Temos de esconder tudo muito bem, disse Machim, juntando dinheiro numa caixa. 15.000 euros é uma quantia séria. Vamos pôr no armário do quarto, na prateleira de cima. É o sítio mais seguro. Com cuidado, guardaram tudo numa caixa de cartão e levaram-na para o quarto. Machim colocou-a na prateleira mais alta, por trás das roupas de inverno. Amanhã decidimos o que fazer com o dinheiro, bocejou ele. Talvez uma parte para o banco e outra para renovar a cozinha? Boa ideia, concordou Varvara. Agora vamos dormir um pouco. Amanhã é dia de trabalho. Deitaram-se sem se despir, por cima da manta. Machim abraçou a esposa e adormeceu em poucos minutos. Varvara ficou acordada, pensando em como sua vida mudará. Já não era uma mulher sozinha, mas uma esposa com um marido disposto a protegê-la e apoiá-la. Juntos, iriam construir o seu ninho de amor e, quem sabe, ter filhos. Foi então que o som insistente da campainha a acordou. Machim dormia profundamente, sem se mexer. Varvara olhou para o relógio. Era 1h30 da tarde. O toque repetiu-se, longo e impaciente. Max, parece que alguém à porta, chamou, abanando o marido. O quê? Quem? Murmurou ele, abrindo os olhos sonolentos. Já é dia, deve ser algum vizinho a dar os parabéns. Machim levantou-se relutante e foi abrir a porta. Varvara arrumou o cabelo despenteado e ajeitou o vestido amarrotado. Mãe,
De onde é que tu apareces? Ouviu a voz masculina na entrada. Eu disse que hoje é para descansarmos depois do casamento. Varvara ficou imóvel. Era a sogra, Nina Gratinda. Tinham combinado que o encontro com os pais do marido seria só uma semana depois, para os recém-casados terem tempo de descansar e arranjar-se. Filho, eu não podia esperar mais, respondeu uma voz feminina clara. Queria tanto conhecer a tua esposa. E ainda trouxe presentes e petiscos. Varvara saiu para o hall e viu uma senhora corpulenta, com cerca de 60 anos, vestida com casaco laranja vibrante. Nina Gracinda era de estatura baixa, usava óculos de armação grossa e tinha o cabelo enrolado num penteado volumoso. Nas mãos trazia uma enorme bolsa de compras, cheia até a borda. Aqui está a minha nova filha, exclamou a sogra, espalhando um sorriso largo. Varina querida, que alegria verte. Ela abraçou Varvara com tanta força que quase a fez perder o equilíbrio. O cheiro era uma mistura estranha de perfumes baratos e algo mais desagradável. Olá, Nina Gracinda, responde Varvara educadamente. Entre, por favor. Mãe, talvez possas vir noutra altura? Estamos muito cansados e queríamos dormir, sugeriu Machim, cauteloso. Como é que dizes uma coisa dessas? Indignou-se a sogra. Eu andei 1h30 de autocarro, carregando estas malas todas. Não vais deixar a tua mãe entrar para um chá? Varvara empurrou o marido com o cotovelo, sentindo-se desconfortável por rejeitar a sogra no dia do casamento. Claro que sim, venha, disse. Vou pôr o chá. Ótimo! Exclamou Nina Gracinda. E trouxe empadas de batata. Fiz logo de manhã. Ela entrou na sala, olhando à volta com ar avaliador, observando a mobília, os eletrodomésticos e os quadros nas paredes. Que apartamento tão bonito, admirou a sogra. São 2 quartos, certo? A cozinha é grande. Posso ver? Claro, respondeu Varvara, achando estranho tanto interesse na planta da casa. A sogra percorreu todo o apartamento, espreitando em cada divisão. Na suíte demorou-se mais, a observar o armário e a comoda. Perguntava pela casa de banho, pela varanda, e para que lado estavam viradas as janelas. Varvara respondia pacientemente, perguntando-se se todas as sogras eram assim tão curiosas. Durante o chá, Nina Gracinda perguntou sobre o casamento, os presentes e os planos para o futuro. Varvara participava animadamente, enquanto Machim era reservado e respondia com monossílabos. Devem ter recebido muitos presentes, perguntou a sogra. Houve dinheiro? Sim, como é costume nestes casamentos, respondeu Varvara cautelosamente. E ouro também. Posso ver? Adoro coisas bonitas, e quero saber o que se oferece nos casamentos hoje em dia. Machim ficou inquieto. Mãe, para que isso? Só curiosidade, filho. Agora faço parte da família, não é? Varvara não achou mal o pedido e concordou, afinal era mãe do marido, quase da família. Foram até o quarto, e Machim relutantemente tirou a caixa com os presentes. Nina Gracinda passou a examinar cada objeto com o entusiasmo de uma verdadeira apreciadora. Que brincos lindos! Ouro com pedrinhas. E este colar, tão delicado. E este liquidificador, já vi igual na loja, custam 700 euros. Ela até tirou o telemóvel para fotografar os presentes que mais gostou. O que está a fazer? Perguntou Varvara. Só para recordar, para mostrar às amigas como foi bonita a festa do meu filho. Não se importa, pois não? Varvara encolheu os ombros. Estranho, mas não grave. A sogra ficou quase 3 horas, sempre a fazer perguntas, a analisar o apartamento e a elogiar os jovens. Quando se preparava para ir embora, disse: Varinha, querida, posso usar a casa de banho para me arranjar antes de partir? Claro, autorizou Varvara. Nina Gracinda entrou na casa de banho e demorou surpreendentemente 15 minutos. Depois despediu-se e saiu, carregando a enorme bolsa. Graças a Deus, suspirou Machim assim que a porta se fechou. Pensei que nunca mais saía daqui. Ela até não é má, disse Varvara. Só um bocadinho demasiada, comunicativa e curiosa. Varvara foi à cozinha arrumar as chávenas. Depois decidiu arrumar a nécessaire da manhã, pois não tinha tido tempo para se maquilhar direito. Ao abrir, ficou estática. Entre a máscara de pestanas e o batom, estava uma pequena chave nova, brilhante, feita recentemente. Maxim! Chamo! Vem ver isto! Ele aproximou-se e, ao ver a chave, ficou com uma expressão estranha.
Pegou nela rapidamente e guardou no bolso. É a minha, disse. Da garagem. Que garagem? Espantou-se Bárbara. Tu não tens garagem. Tenho. Arrendei-uma recentemente. Queria fazer-te uma surpresa. Então por que é que a puseste na minha nécessaire? Deve ter sido um engano. Confundi com outra coisa. Varvara olhou-o de lado. Machim parecia nervoso. Evitava o seu olhar e mexia na chave no bolso. Max, estás a esconder-me alguma coisa? Que disparate! Respondeu ele, alto demais. Só estou cansado. A cabeça não funciona. Mas Varvara não conseguia afastar o sentimento estranho. As marcas na fechadura, o rasto de sapato, a sogra demasiado curiosa e agora esta chave misteriosa. Talvez devêssemos verificar se está tudo bem com os presentes, sugeriu. Para quê? Pergunta Maxim, apressado. Nós guardamos tudo ontem. Só para ter a certeza. Dirigiu-se ao quarto, mas Machim bloqueou-lhe o caminho. Varinha, não vale a pena. Está tudo bem. Vamos jantar e dormir cedo. Amanhã é dia de trabalho. Max, o que se passa contigo? Por que não queres que eu veja os presentes? No olhar dele, Varvara viu um medo estranho que a deixou ainda mais desconfiada. Está bem, cedeu ela. Vamos ver amanhã. Mas por dentro decidiu que iria investigar o mais depressa possível. Algo não estava certo. A noite passou num silêncio tenso. Machim olhava para ela de vez em quando, e Varvara fingia não reparar. Deitaram-se cedo, mas ela demorou a adormecer, revivendo os acontecimentos do dia. A sogra apareceu no dia seguinte ao casamento. Já era estranho. Depois as perguntas, as fotografias, o interesse pela casa e os presentes, e agora esta chave misteriosa e o comportamento estranho de Machim. Amanhã tudo será esclarecido, prometeu a si mesma, sem imaginar o choque que a esperava e que viria virar a sua vida do avesso. Na manhã seguinte, Varvara acordou ao som insistente do despertador. Eram 7 horas, hora de se preparar para o trabalho. Machim dormia ao seu lado, com os braços estendidos, completamente entregue ao sono. Depois da noite anterior tão cheia de estranhezas, Varvara mal tinha conseguido descansar, despertando várias vezes com uma sensação de inquietação inexplicável. Max, acorda, chamou, abanando-o pelo ombro. Já está na hora de irmos trabalhar. Só mais 5 minutos, resmungou ele, sem abrir os olhos. Não, levanta-te. A propósito, quero verificar os presentes antes de sairmos. Machim abriu os olhos num instante e sentou-se na cama, com um ar súbito de alerta. Por quê? Pergunta depressa. Só para garantir que está tudo bem. Depois do que aconteceu com a tua mãe ontem, não me sinto tranquila. Varinha, não digas disparates. A mãe não mexeu em nada. Ela é a minha mãe. Mas Varvara já se dirigia ao armário do quarto, subindo a um pequeno banco para alcançar a prateleira de cima, onde tinham guardado a caixa com os presentes. A sua mão encontrou vazio. Maxim! Gritou, sentindo pânico a apertar-lhe o peito. A caixa desapareceu. Ele levantou-se de um salto e correu para junto dela. Como assim? Está aqui vazio, disse, olhando em volta, nervoso. Talvez a tenhamos colocado no outro lado? Tentou adivinhar, com a voz trêmula. Onde? Nós pusemos aqui ontem, juntos. Começaram a vasculhar freneticamente o apartamento. Debaixo da cama, dentro dos armários, na cômoda, na cozinha, em todas as gavetas, até mesmo na casa de banho. A caixa não aparecia. Isto é impossível, repetia Varvara, andando de um lado para o outro. 15.000 euros, as joias, os eletrodomésticos. Não podem simplesmente desaparecer. Será que entraram ladrões? Sugeriu Maxim, hesitant. Como? A porta estava trancada, as janelas fechadas. E então, por que não levaram mais nada? A televisão, o computador, tudo está no sítio. Varvara parou no meio da sala a pensar. As marcas na porta, o rasto no chão, a sogra demasiado interessada, a chave misteriosa. Machim, disse devagar, e se? Se for a tua mãe? Machim ficou pálido como um lençol. O que estás a dizer? A mãe jamais roubaria. Então explica-me de onde veio esta chave na minha nécessaire, e por que é que ela fotografava os nossos presentes e examinava a casa com tanta atenção. Não sei. Mas a mãe não tem nada a ver com isto. Varvara pegou na sua mala para ir buscar dinheiro para o transporte e abriu-a. O que viu fez-lhe gelar o sangue,
um pequeno saco transparente com pó branco, colocado entre a carteira e um bloco de notas. Maxim! Gritou, chamando-o com urgência. Ele apareceu rapidamente, vendo o saco nas suas mãos. O que é isto? Pergunta Bike-Sinho. Exato, o que é isto? Não estava na minha mala. Eu uso-a todos os dias. O pó era fino, branco como a neve, sem cheiro. Isto é droga. Alguém quer incriminar-me, disse Varvara, aterrorizada. Machin agarrou a cabeça com as mãos. Lança isso ao Sanita. Como assim? Isto é prova. Alguém pôs isto para me acusar. Varinha, por favor, deita fora. Se descobrirem, ve presa. Eu não vou esconder nada. Vou chamar a polícia. Machin agarrou-lhe o braço. Não, não chames. Pensa nas consequências. Quais consequências? Roubaram-nos, querem meter-me na prisão por algo que não fiz. Por favor, deixa-me tentar resolver isto primeiro, sem polícia. Não quero problemas para a família. Varvara olhou para ele, vendo um medo profundo, quase pânico. Max, sabes de alguma coisa? Diz a verdade. Nada. Respondeu ele, evitando o olhar dela. Só não quero que a nossa família sofra. Família? E se eu for presa? O que é a família aí? Varvara começou a andar pela divisão, perdida em pensamentos. Muitas coincidências, a visita da sogra, o desaparecimento da caixa, o pó na mala. Alguém planeava. Tudo meticulosamente. Sabes o que vou fazer? Disse finalmente. Vou ver as câmaras de segurança. Maxim Estremisu. Que câmaras? Câmaras escondidas que instalei há 6 meses, depois de a vizinha ter perdido um casaco caro. Gravaram tudo quando não estávamos em casa. Machin ficou branco como giz. Varinha, não faças isso. Não voltes a mexer no passado. Como assim não? Roubaram-nos 15.000 euros. Claro que vou ver. Ela ligou o computador, enquanto Machin a seguia nervoso, mexendo nas mãos. Imagina se aparece algo estranho? Alguém que não conhecemos? Temos de descobrir os ladrões para entregar à polícia, ou vais ficar com medo para sempre? Talvez devesses falar com a família primeiro. Que família? A minha é só uma tia distante. A tua é só a mãe, que agora parece ser a ladra. Varvara abriu o programa de vigilância. No ecrã surgiram os menus com as datas das gravações. Vamos ver a noite passada, disse, escolhendo o ficheiro. Machin ficou atrás dela, respirando com dificuldade. Ela não ligava a atenção dele, queria só a verdade. A gravação começou ao anoitecer. No vídeo, a sala estava iluminada, com eles a beber chá com a sogra. Varvara acelerou até a hora em que todos foram dormir. Olha, disse, apontando para o ecrã. São 22 horas, vamos dormir. A casa está vazia. O tempo passou depressa até as 2h20 da madrugada. Foi aí que algo mudou na imagem. Para. Grita Varvara, parando a gravakeo. Alguém está dentro do apartamento. Machin ficou mudo, engolindo em seco. Varvara retomou a gravação à velocidade normal. Uma figura vestida de escuro apareceu, com uma lanterna na mão, movendo-se cuidadosamente para não fazer barulho. Pode ser ela, sussurrou Varvara. A figura aproximou-se da câmara, e a cara ficou visível. Era Nina Gracinda, a sogra, vestida com fato de treino escuro e gorro de malha. É a tua mãe, disse Varvara, sem conseguir disfarçar o choque. Machin ficou imóvel, olhando o ecrã com olhos vidrados. A sogra percorreu a cozinha, abriu armários, inspecionou a sala e depois foi para o quarto. Varvara mudou a câmara para o quarto. Nina Gracinda aproximou-se da cama onde os recém-casados dormiam, iluminou-os com a lanterna. Ela sabia onde procurar, indignou-se Varvara. No vídeo, a sogra subiu a um banco, tirou a caixa da prateleira, colocou-a no chão e começou a transferir o conteúdo para sua bolsa enorme. Dinheiro, joias, aparelhos, tudo desapareceu lá dentro. Varvara não conseguiu conter a raiva. Velha ladra! Mas o pior ainda estava para vir. Terminada a recolha dos presentes, Nina Gracinda tirou da mala um pequeno saco e dirigiu-se à sala. Ali, pegou na nécessaire de Varvara que estava no sofá e pôs cuidadosamente o saco dentro dela. Ela tentou incriminar-me. Gritou Varvara, virando-se para Maxim. Finalmente, ele falou. Posso explicar tudo. Explica o quê? Que a tua mãe é uma ladra e uma traidora.
Ela pediu a chave suplente, para qualquer emergência. Emergência? Para roubar-nos na primeira noite depois do casamento? Pensei que queria poder ajudar se algo acontecesse. Ajudar? Ela roubou tudo e tentou meter-me na prisão com droga. Varvara desligou o computador e virou-se para ele. Sabias disto? Machine baixou a cabeça, sem coragem para olhar para ela. Não. Juro que não sabia. Então por que não quiseste que eu visse os presentes? Por que não querias que eu visse o vídeo? Tinha medo. Medo do que ela podia fazer. Então suspeitavas? Machine ficou calado. Sabias que a tua mãe era capaz disto? Ela teve problemas com dinheiro. Pedia emprestado aos vizinhos e não pagava, mas nunca pensei que fosse capaz disto. Varvara olhou para ele como se fosse um estranho. Achas que eu sou parva? Tu sabias tudo e escondeste de mim. Ainda me deste a chave do nosso apartamento. Varinha, percebes o que aconteceu? A tua mãe roubou os nossos presentes de casamento e tentou incriminar-me. Se não fosse a câmara, eu podia estar preso. Desculpa, murmurou ele. Não sabia, nunca pensei. E pensavas o quê? Que lhe davam um biscoito. Ela disse que ia limpar a casa enquanto estivéssemos no trabalho, para nos surpreender. Surpresa, sim. Varvara andou pela divisão, tentando controlar a raiva que sentia, não só contra a sogra, mas contra o marido. Sabes o que vou fazer? Disse, decidida. Vou ligar para a polícia. Varina, espera. Não, não vou esperar. A tua mãe cometeu um roubo grave e tentou pôr-me na prisão com droga. Isso é crime. Mas é a minha mãe. E o que é que isso lhe dá o direito de roubar e incriminar pessoas? Machine agarrou as mãos dela, implorando. Por favor, vamos falar com ela primeiro, ver se devolve o dinheiro, se tem problemas. Que problemas podem justificar roubar 15 mil euros? Não me faças rir. Varvara olhou para ele e viu o medo e a injustiça nos seus olhos. Se não me apoiares agora, se continuares a proteger a ladra só porque é tua mãe, não temos mais nada para falar. Machine sentou-se no sofá, com as mãos na cabeça. Varinha, estamos casados há pouco tempo. Vais destruir a família por causa do dinheiro? Não é pelo dinheiro, é pela traição. Tu traiste-me e a tua mãe também. Que traicao? Eu não fiz nada. Deixaste uma estranha entrar na nossa casa, escondeste o passado dela e depois defendes a ladra em vez da esposa. Machine ficou em silêncio, sabendo que ela tinha razão. Quero uma decisão, disse Varvara. Vamos juntos à polícia e denunciamos a tua mãe, ou eu vou sozinha e depois peço divórcio. Varinha, é um ultimato. Escolhe, justiça ou a mãe. Não há meio termo. Machine ficou calado por minutos, lutando consigo mesmo. Finalmente, levantou a cabeça e olhou para ela. Está bem, disse baixinho. Liga para a polícia. Varvara concordou, pegou no telemóvel e, antes de marcar o número, olhou para ele uma última vez. O seu instinto dizia-lhe que esta história era só a ponta do iceberg. O pior ainda estava para vir. Polícia, bom dia. Em que posso ajudar? Atendeu uma voz calma do outro lado da linha. Olá, chamo-me Varvara Santos e venho denunciar um furto, começou ela, com a voz firme, apesar do nervosismo. Gostaria que enviassem alguém ao meu apartamento em Vila Nova de Gaia. Lá fora, a manhã já iluminava a cidade, anunciando um dia que mudaria para sempre a vida de Varvara. Passada 1 hora após a chamada, bateram à porta. Varvara abriu e viu um homem alto, magro, vestido com uniforme, e uma jovem mulher com uma pasta de documentos na mão. Sou o agente Sérgio Oliveira, e está a inspetora Ana Pereira, apresentaram-se, entrando no apartamento. Machine estava sentado no sofá, pálido e abatido. Desde que concordaram em chamar a polícia, não dissera uma palavra, apenas acenava ou abanava a cabeça em resposta às perguntas de Varvara. Conte-nos tudo, desde o início, pediu o agente, tirando um caderno do bolso. Varvara respirou fundo e começou a relatar a visita da sogra, a sua curiosidade excessiva, as fotografias dos presentes e o desaparecimento da caixa com dinheiro e joias. Falou também do saco com pó branco encontrado na sua mala. Tem o saco consigo? Perguntou a inspetora. Sim, respondeu Varvara, mostrando o pequeno pacote cuidadosamente embrulhado numa toalha. Não o toquei com as mãos nuas. Muito bem, disse a inspetora, anotando. Agora, tem alguma prova de que foi a sua sogra quem cometeu o furto? Tenho, afirmou Varvara, sentando-se e ligando o computador.
Tenho câmaras de segurança ocultas que gravei tudo. Os policiais trocaram olhares. Podemos ver as imagens? Perguntou Sérgio. Claro. Varvara abriu o arquivo e carregou o vídeo da noite anterior. Ambos ficaram atentos enquanto viam a sogra entrar no apartamento de madrugada, com uma lanterna, espreitando cada canto, até chegar ao quarto do casal. Espera, interrompeu Sérgio ao ver a face da mulher no ecrã. Mostre-me este momento outra vez. Varvara retrocedeu a gravação. Sérgio inclinou-se para frente, observando atentamente a imagem. Não pode ser, murmurou. Inspetora, veja isto. Ana olhou e confirmou. É ela, Nina Gracinda Silva, nascida em 1964. Está a ser procurada pela polícia. Varvara ficou sem ar. Procurada? Por quê? Fraude, explicou Ana. Ela tem um longo historial de golpes, especialmente com idosos. Varvara sentiu um nó na garganta. Ela enganava idosos, tornava-se cuidadora ou empregada delas, e depois convencê-las a passar os imóveis para o nome dela ou de associados. Depois, os idosos desapareciam misteriosamente. Sérgio continuou. São 7 casos registrados, com prejuízos superiores a 200 mil euros. Há também 3 idosos desaparecidos, mas ainda não conseguimos provar a ligação direta. Machim baixou a cabeça, incapaz de olhar para ninguém. Você, jovem, dirigiu-se a ele a inspetora. Sabia disto tudo sobre a sua mãe? Eu, sim, sussurrou ele, assustado. Varvara encarou o marido, sentindo o chão fugir-lhe. Quando soube? Desde o início. Eu ajudava a esconder-se. Arrendava-lhe apartamentos, comprava telemóveis, dava-lhe dinheiro, até ajudava a encontrar vítimas. Ana anotava tudo com atenção. Então é cúmplice? Machim acenou, derrotado. Varvara sentiu-se uma estranha naquela casa. Estava casada com um cúmplice de fraude. Como a sua mãe entrou na casa? Perguntou a inspetora. Dei-lhe uma chave, respondeu Machim. Ela disse que era para estudar o apartamento para futuras operações. Varvara sentiu o mundo girar. Futuras operações? Planeavam usar a minha casa para os golpes? Machim não respondeu. O silêncio dele dizia tudo. Jovem, repreendeu Sérgio, conte tudo, ou será pior para si. Machim respirou fundo e começou. A mãe planeava casar comigo com uma mulher sem família, com um apartamento próprio, trabalho estável. Era a vítima perfeita. Varvara sussurrou. Vítima? O plano era casar, ganhar confiança, depois ela pôr droga na mala, eu chamar a polícia, tu ser presa. Eu ficaria com o apartamento. Depois venderíamos e montaríamos uma empresa falsa para enganar mais idosos. Quantas pretende I am Rhubarb? Pergunta Ana. Entre 15 e 20 milhões de euros. Muitos idosos vivem sozinhos e têm poupanças. Varvara segurou-se na cadeira para não cair. Então não me amavas? No início, não. Era trabalho da mãe. Depois comecei a gostar de ti, e não consegui cumprir o plano. Por isso ficavas nervoso quando queria ver os presentes? Sim. Esperava que a mãe desistisse, mas ela era implacável. Por que começaram com o roubo dos presentes? Foi um teste para ver a tua reação. Se ias à polícia, se me acreditavas. Ou seja, o roubo era só o começo. Exato. E o dinheiro nunca é demais. Ana perguntou, tem mensagens trocadas com a mãe? Machim ficou pálido e entregou o telemóvel ao agente. Sérgio começou a ler mensagens de agosto, uma semana antes do casamento. Aqui está o plano do apartamento. Vou tirar fotos de tudo, até da ventilação e da caixa elétrica. Varvara sentiu-se esmagada. E mais mensagens. 3 chaves feitas, uma para mim, uma para ti, uma de reserva. Cada texto confirmava o plano maquiavélico. E mensagens recentes? Tudo pronto. Peguei no dinheiro, pus a droga. Amanhã chamas a polícia e ficas chocado. Varvara quase não acreditava. E ele respondeu: Mãe, mudei de ideias. Não consigo fazer isto com a varinha. Ela é boa. E a mãe? Estamos há 2 anos a preparar isto. Pega no dinheiro e desaparecemos. Começa outra vida noutro sítio. Machim, apaixonaste-te por esta Simples? A mãe chamou a Simples com desprezo. Segue o plano, ou vais para a prisão como cúmplice. Varvara ficou petrificada. Ainda mais, disse o agente.
Mensagens de há 4 meses. Varvara quer conhecer-te antes do casamento. Diz que estás doente e hospitalizada. E a resposta? Não. Não posso. Depois do casamento, o problema resolve-se sozinho. Varvara fechou os olhos, sentindo-se traída em cada fibra. Fotos dela a seguir-te há 6 meses, continuou Sérgio. Na rua, no trabalho, no supermercado. E o teu casamento? Perguntou Ana a Maxim. Nada era casual. A mãe tinha um plano detalhado. Sabia tudo sobre ti. A tua lesão no trabalho também foi falsa? Sim. Sabia que eras compassiva e caírias no meu drama. A mãe pagava tudo com dinheiro roubado. Varvara recostou-se no sofá, exausta. Temos provas suficientes, disse Ana. Vídeo, objetos, mensagens, confissão do cúmplice. Caso fechado. E a pena? Quis saber Varvara. Para tua sogra, 10 a 12 anos, talvez mais se provarem os desaparecimentos. Para o marido, 4 a 5 anos se colaborar, se não até 8. Participou em pelo menos 3 esquemas. Varvara assentiu. A justiça triunfaria, mas a que preço? Encontramos mais, acrescentou Ana. Uma lista com 23 nomes e endereços de vítimas potenciais, incluindo colegas teus e familiares. Varvara levou as mãos à cabeça. Estão a planear atacar pessoas próximas. Que bom que tudo foi descoberto a tempo. Vamos fazer buscas simultâneas nas casas dela na cidade e na quinta em Arouca, anunciou Sérgio. Vai ter de acompanhar-nos para identificar os objetos. Enquanto se preparavam para sair, Ana voltou-se para Varvara. Pode avançar com pedido de indenização pelos danos morais. O tribunal certamente reconhecerá a dimensão do crime. E se não tiverem dinheiro? Perguntou Varvara. Encontramos 3 milhões em dinheiro e bens na quinta e em cofres bancários. Será arrestado para compensar as vítimas. Obrigada. Vou avançar com o processo. Também precisamos do teu testemunho contra os outros envolvidos, disse Ana. Varvara concordou, sabendo que a rede era grande. Notários, médicos, corretores, todos participantes do esquema. Maxim levantou o olhar para Varvara, pedindo perdão. Não vou perdoar, respondeu ela, firme. Traíste-me e quiseste destruir a minha vida. Ele permaneceu calado, compreendendo que não havia argumentos. Vamos, disse o agente. Ainda há muito para fazer. Levaram Maxim, e Varvara ficou só no apartamento que quase fora palco de um crime ainda maior. Os dias seguintes passaram como num nevoeiro. As buscas revelaram documentos de 17 apartamentos roubados, dinheiro, joias, certificados falsificados e fotos das vítimas. Varvara participou em inquéritos, identificações, conhecendo cada vez mais pormenores do plano contra si. Descobriu que, após a sua prisão, Maxim deveria divorciar-se dela por ser viciada e ficar com o apartamento. Depois, ela deveria morrer na prisão em circunstâncias misteriosas. Nina Gracinda tinha ligações no meio prisional e já mandara eliminar testemunhas incômodas. Ao ouvir isto, Varvara quase desmaiou na delegacia. Compreendem agora por que levamos este caso tão a sério? Perguntou Ana. Só estás viva porque tens câmaras. A história chocou a cidade e chegou aos mídias nacionais. O filho a casar com uma inocente para roubar-lhe o apartamento e depois destruí-la fisicamente. Vários jornalistas tentaram entrevistar Varvara, mas ela recusou, não querendo transformar a sua dor num espetáculo. Maxim colaborou com a justiça, ajudando a desvendar dezenas de fraudes e a encontrar restos mortais de vítimas. Foi condenado a 5 anos de prisão, pena suspensa devido à gravidade do crime. Nina Gracinda negou sempre as acusações, dizendo querer dar uma lição à nora ingrata, mas as provas eram esmagadoras. Foi condenada a 14 anos de prisão. Os cúmplices receberam penas entre 3 e 5 anos, e Varvara conseguiu uma indenização de 150 mil euros, embora nada pagasse o preço da traição e do sofrimento. O divórcio decorreu rapidamente, com Maxim a abdicar de qualquer direito sobre o apartamento. 1 ano depois, Varvara reconstruía sua vida, trocou todas as fechaduras, instalou um sistema de segurança moderno e adotou um pastor alemão chamado Rex, que lhe dava uma sensação de proteção e companhia. Recebeu convites para encontros, mas recusou, ainda com medo de confiar. Talvez um dia volte a amar, pensava, mas será só depois de conhecer bem a pessoa, e não antes. Numa noite fria de inverno, enquanto lia um livro com Rex aos pés, o telefone tocou. Era a inspetora Ana Pereira. Varvara,
Tenho novidades. Nina Gracinda confessou mais crimes na prisão. Matou pelo menos 15 pessoas e vai pegar mais 7 anos de pena. E o Machim? Envia cumprimentos e lamenta tudo profundamente. Obrigada pela informação. Também descobrimos uma rede internacional a operar esquemas semelhantes em 7 cidades. O caso pode passar para a Justiça Federal. Varvara desligou e olhou para Rex. Recebeste a tua lição, Nina Gracinda. Agora vais passar o resto da vida atrás das grades. Rex abanou a cauda, como se concordasse. Varvara fechou o livro, sentindo que a sua vida, agora sem ilusões, finalmente seguia em frente. Mas no fundo, uma pergunta permanecia no ar. Será que o verdadeiro fim desta história já chegou? Ou haveria ainda sombras por desvendar? Passaram-se 2 anos desde o turbulento desfecho do caso. Varvara tinha reconstruído a sua vida com determinação e serenidade. O seu trabalho na clínica de saúde em Vila Nova de Gaia evoluíra. Agora era responsável administrativa e já se preparava para assumir o cargo de subdiretora. A sua casa, um confortável T2 num bairro tranquilo, estava decorada com bom gosto, refletindo a nova fase da sua existência, simples, mas elegante. Numa tarde de primavera, Varvara vestia um vestido azul claro, que lhe caía delicadamente pelo corpo esguio, realçando a sua figura sem excessos. Os sapatos de salto médio, num tom nude, davam-lhe elegância e conforto. No pulso, uma pulseira de prata com pequenos detalhes florais brilhava suavemente sob a luz do sol que entrava pela janela. O seu cabelo castanho ondulado estava solto, com algumas mechas caindo delicadamente sobre os ombros, conferindo-lhe um ar de natural sensualidade contida. Enquanto organizava os documentos no escritório, o seu telefone tocou. Era André, o novo cardiologista da clínica, um homem de meia idade, calmo e com um sorriso fácil. Varvara, que tal um café esta tarde? Tenho uma surpresa para ti, disse ele, com uma voz gentil. Ela sorriu, sentindo um calor inesperado no peito. Afinal, André tinha se mostrado paciente e respeitador, e essa tarde parecia perfeita para um momento de descontração. Mais tarde, no café da cidade, Varvara e André conversaram sobre pequenos sonhos, viagens e livros favoritos. Ela usava um casaco bege leve, e os seus olhos brilhavam com uma mistura de cautela e esperança. Sabes, Varvara, disse André, olhando-a nos olhos, não preciso de pressas. Quero que saibas que estou aqui para o que precisares, sem pressões. Ela assentiu, tocando no seu colar delicado, um presente que tinha recebido da sua tia Cláudia. Obrigada, André. Eu ainda estou a aprender a confiar de novo, mas sinto que contigo posso dar passos seguros. Enquanto caminhavam pela marginal, o sol começava poente, pintando o céu com tons dourados e rosa. Rex, o fiel pastor alemão, seguia-os alegre, abanando a cauda. Naquela noite, Varvara sentou-se sozinha no sofá da sala, folheando um álbum antigo. Entre as páginas, encontrou uma fotografia que lhe fez o coração acelerar, uma imagem de Nina Gracinda, sorridente, num jantar antes da prisão. E no canto da foto, quase imperceptível, um número de telefone anotado a lápis. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Sentiu-se observada, como se algo do passado estivesse prestes a reaparecer. Na manhã seguinte, ao abrir o correio, encontrou um envelope sem remetente. Dentro, uma carta curta. Nem tudo está terminado, Varvara. Cuidado com quem confias. Nem todos os perigos estão atrás das grades. Varvara olhou para Rex, que a observava atentamente, como se pressentisse o que estava para vir. Com um suspiro profundo, ela percebeu que a sua história ainda não tinha chegado ao fim. O mistério permanecia, e uma nova batalha estava prestes a começar. Meses depois, o sol brilhava forte sobre as ruas calmas de Ponte de Lima, onde Varvara decidiu passar um fim de semana longe da agitação da cidade. Vestia um vestido branco de algodão leve, com alças finas que lhe deixavam os ombros delicadamente expostos, e sandálias de tiras de couro bege que realçavam as suas pernas torneadas. O cabelo estava apanhado num coque descontraído, deixando escapar alguns fios que emolduravam seu rosto suavemente maquilhado. Passeava pelo centro histórico, apreciando as ruelas de pedra e o cheiro a café acabado de fazer, quando recebeu uma mensagem no telemóvel. Encontro às 18 horas no Café Central. Precisamos falar. Olá! Era de André. À noite, no café aconchegante, com luzes amareladas que criavam um ambiente íntimo, Varvara encontrou André sentado numa mesa ao canto. Ele sorria, segurando uma chávena de chá, e nos seus olhos havia uma expressão séria que contrastava com seu habitual humor tranquilo. Varvara, encontrei algo que pode interessar-te,
começou ele, tirando do bolso um envelope branco. É sobre a carta que recebeste. Ela abriu o envelope com cuidado e retirou várias fotografias e documentos. Eram recortes de notícias, fotografias de pessoas desconhecidas e um mapa da região com locais assinalados. Isto parece uma rede, murmurou ela, franzindo a testa. Mas quem serão estas pessoas? Parece que o grupo de Nina Gracinda não está só na prisão. Há conexões por todo o país, e até para além das nossas fronteiras. Varvara sentiu uma arrepio. Então a ameaça maior do que pensávamos. André assentiu, segurando a mão dela com delicadeza. Vamos enfrentar isto juntos, Varvara. Não estás sozinha. Naquela noite, Varvara deitou-se com o coração acelerado, sentindo a mistura de medo e esperança que a fazia sentir-se viva. Apesar dos perigos que a esperavam, sabia que tinha aliados e que a sua força interior era maior do que qualquer sombra do passado. Mas, enquanto fechava os olhos, o som de passos lá fora fez-na abrir a janela do quarto com um sobressalto. Uma figura encapuzada desapareceu rapidamente pela rua estreita, deixando para trás um pequeno bilhete preso soleira da porta. Nem tudo pode ser controlado, Varvara. O jogo só agora começou. Ela agarrou o bilhete, o pulso a bater forte, e soube que a sua luta estava longe de terminar. O outono chegava a Vila Nova de Gaia com cores douradas e ventos frescos que agitavam as folhas nas ruas tranquilas. Varvara, vestida com um casaco de lã castanho que realçava os seus olhos castanhos e calças justas pretas, caminhava pelas margens do Douro, acompanhada por Rex, o seu fiel pastor alemão. O seu passo era decidido, mas havia uma sombra de inquietação que não a largava. Naquela manhã, tinha recebido uma chamada anônima, uma voz sussurrante que dizia apenas: "Cuidado com quem te rodeia. Nem todos são o que parecem." Varvara apertou o colar de prata no pescoço, um presente antigo da tia Cláudia, e respirou fundo. Decidiu que precisava de respostas. Mais tarde, na clínica, encontrou André, que trazia notícias frescas. "Varvara, conseguimos acesso a algumas comunicações do grupo", disse ele, mostrando-lhe mensagens codificadas e fotografias de encontros suspeitos em Lisboa e no Porto. "Estão a planear algo grande, e parece que nos têm no radar." Ela franziu o sobrolho, a mente a trabalhar a 1000 por hora. Então não é só a sogra e o marido. Há uma rede a operar em várias cidades e querem ir mais longe. Exato, confirmou André. Teremos de ser cuidadosos, mas não podemos recuar agora. Naquela noite, Varvara recebeu uma mensagem no telemóvel. Reunião amanhã, 20 horas, Café Majestic. Só tu podes impedir o desastre. O seu coração disparou. Sabia que estava a entrar numa teia perigosa, mas também que não podia fugir do passado que teimava em persegui-la. No Café Majestic, um espaço histórico e elegante no Porto, Varvara viu várias figuras sentadas em mesas discretas, todos com olhares atentos e expressões fechadas. Entre elas, André aguardava-a com um sorriso encorajador. Enquanto se sentavam, uma mulher elegante, de cabelo curto e olhos penetrantes, aproximou-se. "Varvara Santos?" perguntou, estendendo a mão. "Sou Sofia Ribeiro, investigadora privada. Tenho informações que podem ajudar a desmontar esta rede criminosa." Varvara apertou a mão de Sofia, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. "Precisamos de toda a ajuda possível", disse, olhando para André. "O que sabe?" Sofia abriu a pasta e revelou documentos com nomes, datas e locais de operações fraudulentas, incluindo conexões com figuras influentes na política e finanças. "Isto é mais profundo do que imaginavam", murmurou Varvara. "Mas desta vez não vou deixar que me destruam." Enquanto a reunião prosseguia, Varvara sentiu um olhar frio na sua direção. Virou-se lentamente e viu uma figura encapuzada na entrada do café, observando-a atentamente antes de desaparecer pela porta. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O perigo estava mais perto do que nunca, e a verdade que buscava poderia custar mais do que imaginava. O jogo continuava, e Varvara estava determinada a vencer. Nas semanas que se seguiram, Varvara mergulhou numa investigação intensa, acompanhada por Sofia e André. Passavam horas a analisar documentos, ligações telefônicas e perfis suspeitos, tentando desenhar a teia complexa que envolvia aquela rede criminosa. Numa tarde chuvosa em Vila do Conde, Varvara vestia um impermeável preto justo que evidenciava suas curvas, combinado com botas de couro elegantes. O cabelo solto molhado pela chuva conferia-lhe um ar misterioso e atraente. Sofia e André aguardavam-na num café discreto, onde a luz tênue criava sombras que pareciam esconder segredos. "Temos uma pista forte", começou Sofia, exibindo um envelope lacrado.
Um dos membros da rede vai estar num evento privado esta noite, numa quinta perto de Barcelos. Isto pode ser a nossa oportunidade para apanhar alguém em flagrante, disse André, determinado. Varvara respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Então temos de preparar tudo para agir com rapidez e precisão. À noite, na quinta iluminada por candeeiros antigos, Varvara entrou vestida com um vestido preto justo, de decote subtil e costas delicadamente descobertas, que realçava sua silhueta com elegância e um toque de sensualidade contida. Os saltos altos faziam-na parecer ainda mais confiante, enquanto os brincos de prata brilhavam sob a luz suave. O ambiente era sofisticado, com convidados bem vestidos e música ambiente. Varvara manteve-se vigilante, observando cada movimento. De repente, viu um homem conhecido das investigações, envolvido numa conversa suspeita perto do bar. Aproximou-se discretamente, captando conversas e fotografando documentos trocados. Mas, antes que pudesse agir, sentiu uma mão firme agarrar-lhe o braço. Virou-se para encontrar um homem alto, de olhar frio e sorriso cruel. Está longe de casa, Varvara, murmurou ele, com um sotaque carregado. Achas que podes brincar com fogo sem te queimares? O coração dela acelerou, mas não demonstrou medo. Vim para acabar com isto. Não vou fugir. Ele riu, puxando-a para um canto escuro da quinta. Vais ver o preço que se paga por tentar destruir o império que construímos. Nesse momento, André e Sofia surgiram, prontos para intervir. Uma tensão palpável encheu o ar. Varvara olhou para os seus aliados e sentiu uma força renovada. Não estamos sozinhos, disse, com um sorriso determinado. Mas enquanto a luta pela justiça se intensificava, uma pergunta perturbava Varvara. Quem, entre os seus mais próximos, seria o verdadeiro traidor? O mistério permanecia, e a próxima jogada podia ser fatal. Numa manhã luminosa em Braga, Varvara despertou numa sensação estranha, como se olhos invisíveis a observassem. Vestia um robe de seda creme que deslizava suavemente pelo corpo, revelando a linha elegante dos seus ombros e pescoço. Os seus cabelos castanhos, soltos e ligeiramente ondulados, caíam em cascata pelos ombros, dando-lhe uma presença calma, mas ao mesmo tempo cheia de mistério. Enquanto se preparava para o dia, ouviu um leve toque na porta. Era um envelopeiro com um pacote pequeno, embrulhado em papel castanho, sem remetente. Varvara abriu com cuidado e encontrou dentro um colar antigo, uma peça de prata trabalhada com símbolos que não reconhecia, acompanhado por um bilhete. Nem todos os que brilham são ouro. Confia em quem não mostra a face. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Quem teria enviado aquilo? E que mensagem oculta estaria por trás? No escritório, André chegou com notícias inquietantes. Varvara, temos um problema. Alguém anda a manipular informações dentro da clínica. Alguns dados desapareceram, e receio que estejam a preparar algo contra ti. Ela franziu o sobrolho, sentindo a tensão aumentar. Alguém muito próximo pode estar a trair-nos. Naquela noite, Varvara reuniu-se com Sofia e André num restaurante discreto no centro do porto. Vestia um vestido vinho, justo, com uma fenda lateral subtil que deixava entrever a perna, e sapatos de salto finos que lhe davam uma postura imponente. Temos de descobrir quem é, disse ela, com voz firme. E rápido. Enquanto discutiam estratégias, o telemóvel de Varvara vibrou. Uma mensagem curta apareceu no ecrã. Olha para dentro antes de procurares fora. Com um suspiro, Varvara percebeu que a batalha mais difícil ainda estava por vir. No dia seguinte, enquanto caminhava pela rua, sentiu um olhar penetrante a seguir cada passo. Virou-se e viu uma mulher elegante, de cabelo louro curto, que a fitava com um sorriso enigmático antes de desaparecer numa multidão. Varvara sabia que o seu passado sombrio e o presente ameaçador estavam ligados por fios invisíveis que só ela podia desatar. Com Rex ao seu lado, ela preparava-se para enfrentar não só a rede criminosa, mas também os segredos ocultos no próprio círculo de confiança. A guerra silenciosa continuava, e a próxima jogada poderia revelar surpresas devastadoras. Numa noite fria e enevoada, Varvara encontrava-se sozinha no seu apartamento em Gaia, iluminado apenas pela luz tênue de um candeeiro antigo. Vestia uma camisola de malha grossa, que lhe caía suavemente pelos ombros descobertos, revelando uma pele macia e luminosa. Os seus cabelos castanhos estavam soltos, levemente ondulados, e o seu olhar refletia uma mistura de cansaço e determinação. O telefone tocou inesperadamente, fazendo-a saltar do sofá. Atendeu com a voz firme, mas cautelosa. Varvara? Uma voz masculina sussurrou do outro lado, quase inaudível.
Sabemos que está a investigar demais. Pensa 2 vezes antes de continuar. O silêncio seguiu-se, pesado e ameaçador. Ela desligou, sentindo o coração acelerar, mas sem ceder ao medo. No dia seguinte, na clínica, Varvara reuniu-se com André e Sofia. Vestia uma blusa branca de seda, combinada com uma saia lápis preta que acentuava sua figura elegante, e uns brincos discretos que lhe davam um toque de sofisticação. Alguém está a tentar intimidar-nos, começou ela, mostrando a mensagem anônima. Mas não vou recuar. Sofia franziu o sobrolho, enquanto André apertava a mão dela com firmeza. Estamos contigo, Varvara. Mas tens de estar preparada para o que vier. Naquela tarde, Varvara decidiu investigar um dos locais assinalados nos documentos de Sofia, um armazém abandonado no porto. Vestia um casaco de couro preto, jeans justos e botas robustas, prontas para qualquer surpresa. Rex acompanhou-a fielmente, sempre alerta. Ao aproximar-se do armazém, ouviu vozes abafadas e passos apressados. Escondida atrás de uma pilha de caixas, viu um grupo de pessoas a trocar sacos e documentos. Entre elas, reconheceu uma figura familiar, um antigo colaborador de Machine que supostamente estava fora do jogo. Antes que pudesse reagir, sentiu uma mão forte agarrar-lhe o braço, puxando-a para a escuridão. Curiosa demais, Varvara. Isso pode custar-te caro, sussurrou uma voz fria no seu ouvido. Mas a determinação dela não vacilou. Não tenho medo. E não vou parar até que toda a verdade venha à luz. Enquanto Rex latiu, anunciando a chegada de ajuda, Varvara percebeu que estava cada vez mais perto de desmascarar não só uma rede criminosa, mas também segredos que poderiam abalar tudo o que pensava saber. O jogo tinha entrado numa nova fase, mais perigosa, mais intensa, e com stakes muito mais altos. E a próxima jogada podia ser decisiva para o seu futuro. Na madrugada seguinte, o silêncio do apartamento de Varvara foi quebrado por um som estranho. Passos leves no corredor, seguidos de um clique quase imperceptível. Vestida apenas com uma camisola comprida de malha cinza que lhe moldava o corpo de forma sutil, Varvara despertou sobressaltada. O cabelo castanho, solto e ligeiramente despenteado, caía sobre os ombros e o pescoço delicado, enquanto os olhos, ainda semicerrados, brilhavam com uma mistura de medo e alerta. Com o coração acelerado, levantou-se silenciosamente e esgueirou-se até a porta do quarto. Pela fechadura, espreitou uma sombra que se movia pelo corredor. Sem hesitar, pegou no telemóvel e enviou uma mensagem rápida a André. Alguém está aqui. Preciso de ajuda. Enquanto aguardava, ouviu o ranger do soalho e o leve sussurrar de vozes abafadas. A tensão era palpável, e cada segundo parecia uma eternidade. Rex, que dormia ao pé da porta, levantou a cabeça, os seus olhos atentos a tudo. De repente, a porta do quarto começou a abrir-se lentamente. Varvara recuou para dentro do quarto, procurando algo para se defender. Encontrou uma pequena estatueta de porcelana na mesa de cabeceira, agarrou-a firme e preparou-se para enfrentar o intruso. A figura encapuzada entrou, os olhos fixos nela, mas antes que pudesse avançar, a porta foi arrombada por André e Sofia, que entraram com determinação. A luz das lanternas iluminou a cena, revelando o rosto surpreso do invasor. Está detido, anunciou André, enquanto segurava o homem pelos ombros. Varvara sentiu um misto de alívio e adrenalina percorrer-lhe as veias. A sensação de perigo não desaparecera, mas, naquele momento, sabia que não estava sozinha. Nos dias seguintes, o intruso revelou-se um dos cúmplices da rede criminosa, tentando intimidar Varvara para que desistisse das investigações. Mas a coragem dela só crescia. Vestida para a ocasião, num elegante tailleur preto que transmitia autoridade e sofisticação, Varvara compareceu numa conferência de imprensa organizada pela polícia para anunciar a desarticulação da rede. O vestido justo realçava sua figura esguia, e um colar discreto completava o conjunto, dando-lhe um ar de confiança inabalável. Enquanto respondia às perguntas dos jornalistas, sentiu o olhar atento de André na plateia, que lhe deu um sorriso encorajador. Por fim, Varvara sabia que o pior tinha passado, mas dentro dela permanecia uma chama acesa, a chama da justiça e da verdade, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro lhe reservasse. E, no silêncio da noite, enquanto acariciava Rex, pensava, a vida pode ser cheia de perigos, mas também de vitórias inesperadas. O próximo capítulo da sua história estava apenas a começar.